Jesus diz: pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então, alguns pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E não há, meus santos, não há, nesse contexto em que nós estamos vivendo no mundo, não há como ouvir essa frase: Senhor, dá-nos sempre desse pão, e não pensar em muitos irmãos nossos que estão sem a Eucaristia. Ora, o que fazer? Diante de uma situação dessa, imagine, graças a Deus, nós temos as nossas igrejas abertas. Graças a Deus, nós aqui na Arquidiocese, nós temos a possibilidade de participar da missa e receber esse pão do céu que é Jesus. E aquelas paróquias, dioceses pelo mundo que não estão tendo Jesus, porque não se esqueçam, existem muitos cristãos, muitos católicos que não têm a Eucaristia, porque as igrejas continuam fechadas. O que fazer? Duas atitudes. Uma é eles, e nós também, de alguma maneira, lutarmos para que o quanto antes seja possível a abertura das igrejas. Esta é uma atitude. E a outra, louvar a Deus por essa ocasião que Deus oferece de crescermos no desejo. Isto é, já que aquela situação ainda não foi mudada, o que eu vou fazer? Ficar olhando para trás. Antigamente nós tínhamos Eucaristia, olhando para o futuro. No futuro nós teremos Eucaristia, e não fazer nada hoje? Não, vamos louvar a Deus. Senhor, agora é a ocasião de te desejar profundamente, Senhor. Agora é a ocasião de fazer penitência pelas vezes que eu fiz pouco caso, quando tinha a tua santíssima presença disponível e não me motivava tanto assim, de modo que aquela ocasião que parece aparentemente desfavorável se torna uma ocasião de crescer no amor à Eucaristia, de modo que existe a possibilidade, se tivermos fé, de sairmos, quando tudo isso passar, de sairmos mais eucarísticos, de sairmos mais que podemos nos unir aos nossos irmãos e pedir a Deus a graça, que coloque no nosso desejo essa profunda vontade de receber Jesus, de recebê-lo dignamente, de nunca recebê-lo de uma maneira inadequada, nunca recebê-lo com pecado mortal, nunca recebê-lo com indiferença. Isto é, você não está nem em pecado mortal, você está canonicamente preparado para receber a Eucaristia, mas recebe com frieza, recebe com certa indiferença, recebe como se fosse simplesmente um pão comum, mas é o pão do céu, é o pão de Deus, porque é Deus mesmo que nós vamos receber. Meus irmãos, quando nós crermos profundamente nessa verdade, a nossa atitude diante de Jesus, o nosso entrar na fila, não será um automático. Quando começa a comunhão, você já se levanta de qualquer jeito. Não, eu vou me levantar, porque Deus vai se apresentar diante de mim, na mão do sacerdote, corpo de Cristo, pão de Deus, pão do céu, Deus mesmo. Então você não vai dizer simplesmente um amém de qualquer jeito, mas você vai dizer com toda a fé do seu coração: amém, é o que eu creio. E quando você receber Jesus, você não vai simplesmente voltar para o banco e esperar a hora de ir embora, mas você vai voltar para o seu banco e se entreter com o nosso Senhor, conversar com o nosso Senhor, rezar a nosso Senhor, interceder por aqueles que não têm a possibilidade de receber nosso Senhor, fazer um desagravo por todos aqueles que o recebem inadequadamente. Por quê? Porque eu creio,
porque eu amo o nosso Senhor, e porque eu sei que és Tu, meu Deus.